Olá, pessoal! Hoje o assunto é sondagem. A gente ouve muito falar em relação a essa atividade, há muita dúvida, tem muita gente que tem dúvida e não pergunta e acaba fazendo uma sondagem ou pela metade incompleta ou uma sondagem que não dá para o professor um norte naquilo que ele realmente precisa estar atento. Então, aqui a dica de hoje é sobre como proceder com a sondagem. Aqui eu tenho exemplos de listas semânticas e o que nós observamos. Essas listas, elas têm 4 palavras, uma frase, e sempre do mesmo conjunto de palavras, por isso que a gente fala que é lista semântica. Então, aqui é uma lista de alimentos, partes do corpo, meios de comunicação, futebol, meio ambiente, brincadeiras, festa junina, escola e várias outras a gente encontra na internet, tá bom? Então, o que a gente observa? Que a sondagem, ela é feita no formato de ditado e nós vamos ditando a palavra polissílaba, depois a trissílaba, depois a dissílaba, depois a monossílaba e, por último, uma frase que tenha uma das palavras que eu ditei acima, para que a gente veja se a criança faz relação e retorna na palavra para poder ter uma referência. Então, essa é a base da sondagem diagnóstica para saber a hipótese de escrita das crianças. E o que é importante quando eu realizo? Quando eu realizo, eu preciso pedir para a criança ler. Então, aqui, ela tem a referência de desenhos. Não precisa sempre ter a referência de desenhos. Eu posso dar para a criança uma folha em branco, tá? E você dita a palavra e depois, para a gente ter referência, se a criança escrever algo que não tem a ver com o que está, o que você disse, daí você escreve a palavra embaixo. Nesse caso aqui não foi necessário, porque a gente sabe qual é a palavra que a criança escreveu. Então, a palavra escorrega ou escorregador, veja bem, elas são referentes ao seu nome próprio. Então, a criança aqui, ela está numa hipótese de escrita denominada pré-silábica. Pode ver que na frase ela também não conseguiu associar ao som das palavrinhas ditas pela professora. Então, aqui, o que a gente observa? A criança, ela precisa desenvolver o conhecimento da base alfabética, das letras e dos sons para ela evoluir nessa hipótese. Ah, mas ela escreveu bolo. Mas olha a marcação da leitura. Quando a criança lê corrido, significa que ela é pré-silábica. Então, mesmo o bolo parecendo com bola, só errou a última letra, se a gente não tem o conhecimento da psicogênese da língua escrita, a gente vai achar que ela conseguiu. E neste caso aqui é uma escrita que ela sabe de cor. Ela decorou a palavra bolo ou até a palavra bola em algum momento da vida e utilizou. E daí nós vamos fazendo evoluções com essa criança. Eu pego a mesma atividade em outro momento e aplico. Depois que eu fizer as intervenções, né, logicamente, eu vou observar que a criança evolui. Aqui, sem nenhum tipo de valor sonoro, ou seja, não associa a escrita ao que fala. E aqui a gente já observa que a criança, depois de um mês, já está com valor. Então, ela tem o escorregador e ela coloca escorregador. E a gente tem o costume de falar que a criança comeu letra. Nesse caso aqui, a estrutura cognitiva dela. É o desempenho, o desenvolvimento dela em relação ao valor sonoro dos pedacinhos que ela colocou. Então, o que eu observo? Uma evolução. Ela não tinha essa valorização e agora ela tem. Por quê? Porque ela foi trabalhada desta data para esta data, com várias atividades, com recursos fonológicos para que ela conseguisse compreender como se escreve inicialmente, né, dentro da capacidade cognitiva dela. Ela entende que escorregador é dessa forma. E nós, como adultos, não devemos colocar, mas o co não é só o o. Ah, tem um RR aqui, eu não tenho que dar para ela, nesse momento de sondagem, o que ela precisa. Sondar é ver o que a criança sabe.
e depois, com as atividades posteriores, é que eu vou desenvolver o que ela não sabe ainda. Não é no momento da sondagem que eu faço a intervenção. Essa atividade diagnóstica é para ver o que a criança sabe. Então, eu vou falar, ela vai escrever como ela quer, como ela sabe, como que ela imagina que seja, e eu não vou ajudar nesse momento. Isso daqui é para ver como a criança compreende a escrita. Depois aqui, ó, eu já tenho um valor também. Boneca, ela colocou a letra K. Depois aqui ela colocou a bola já. O valor sonoro já apareceu aqui porque ela já tá lendo bola. E no final, para pá, ela colocou pá-a. O que acontece com as monossílabas? As monossílabas fazem com que a criança, muitas vezes, não aceite que eu possa escrever com poucas letras. Ela imagina que sempre precisa ter mais do que duas. Então, ela costuma acrescentar letras e ler de uma forma diferenciada. Então, aqui a criança leu pá-a. E daí, nessa daqui, nós não fizemos a hipótese de frase por conta da criança ainda estar estruturando as palavrinhas, tá bom? Eu decidi não fazer a frase aqui. E depois, lá no mês 11, o que nós temos? Uma criança estruturando as palavras de uma forma já praticamente alfabética, né? O que nós temos aqui? Eu já tenho escorregador, boneca, bola e pá. Já tá pontuando a leitura, belezinha. E o que a gente vê? Que não colocou o G, né? O G do G e os dois R's, e nem o S do ex. Mas isso não significa que a criança não saiba. Aqui significa que ela ainda não foi apresentada para esses sons. Então, o que é necessário ser feito nesse caso? Continuar desenvolvendo a base alfabética, a consciência fonológica. A criança precisa entender sempre que é necessário reconhecer os sons, saber os sons e saber que tudo que eu falo, tudo que sai da minha boca, eu posso pôr no papel. Quando eu trabalho o alfabeto, A, B, C, D, eu não vou trabalhar só o alfabeto. Eu vou trabalhar o som, que o A é A, o B é B, o C é C, o S, o D é D, e assim vai. Por quê? Porque assim a criança vai entender que a letra tem um nome e ela também tem um som. E quando ela entende isso, ela está aprimorando a sua consciência fonológica e ampliando seus conhecimentos. É isso que eu queria mostrar para vocês na prática. Entender que a sondagem, por mais trabalhosa e difícil que seja, é o ponto de partida ideal para que a gente chegue à alfabetização com competência. Um beijo e até o próximo vídeo.